Terceiro ano, tudo bem, meus amores? Tudo bem com vocês? A tia tá com saudade, mas vamos lá, nossa aulinha de ciências de hoje, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aves e também os mamíferos. Tudo bem? Nós vamos falar desse grupo, que são as aves e os mamíferos. Eu fiz uma pesquisa aqui muito rápida na internet para falar um pouquinho mais sobre as características desses animais para vocês, tá bom? Então a tia vai ler um pouquinho aqui sobre essas características para aprofundar mais seus conhecimentos, mas aqui na apostila você vai encontrar esse material aqui, ó, nas páginas, anote aí, da 125 até a página 127, é a explicação desses animais, desses grupos de animais, que são as aves e os mamíferos. Nas páginas 128 até a 130, você vai fazer atividade, tá bom? Que é atividade relacionada com esses conteúdos. Tudo bem? Agora preste atenção na explicação para você poder entender um pouco mais sobre esses animais. As aves, elas são animais vertebrados, né? Você sabe que os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Eles são ovíparos, porque eles nascem a partir de ovos, tá? Eles nascem de ovos. Eles também possuem o corpo coberto de penas. Eles possuem bico. Alguns utilizam o bico para carregar alimento, para transportar alimento de um lado para o outro, principalmente as mamães para alimentar seus filhotes, né? Eles possuem também ossos pneumáticos, ou seja, com a presença de ar na parte interna. Esses ossos, eles são ocos, por isso eles permitem a entrada de ar nos ossos desses animais, tá bom? Outros possuem asas, normalmente as asas eles têm, né? Eles possuem asas, uns conseguem voar com essas asas, outros não. Uns têm as asas maiores, outras menores, então essas são uma das principais características das aves. Agora, uma curiosidade que eu acho que vocês vão gostar e achar muito interessante, é que as aves, elas não possuem a capacidade de urinar, então elas não urinam. E aí você pergunta: tia, e o líquido que elas absorvem, para onde vai? O que acontece? Esse líquido que eles absorvem, esse líquido ele vai lá para o intestino, juntamente com as outras impurezas que são eliminadas através das fezes, tá bom? Então esses animais, as aves, eles não possuem bexiga para armazenar a urina. Ela vai direto para o intestino, para juntamente com as outras impurezas serem eliminadas através das fezes, tá bom? E aí você vai encontrar mais coisas, mais curiosidades sobre as aves aqui na página 125. Vindo aqui para a página 126, nós vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos. Agora nós vamos falar sobre os mamíferos. Eu vou falar para vocês uma das principais características dos mamíferos, né? Eles são mamíferos porque eles mamam, eles se alimentam do seio, das glândulas mamárias da mãe, que por sua vez armazena o leite, onde ela vai alimentar os filhotes. Por isso eles são do grupo dos mamíferos, porque eles se alimentam do leite materno, tá bom? E assim, vamos lá, os mamíferos apresentam uma variedade de modos de alimentação. Veja bem, alguns são carnívoros. Carnívoros são aqueles animais que se alimentam de proteínas e lipídios, ou seja, eles se alimentam também de carne, né? Tem alguns animais que se alimentam de outros animais, né? Porque a gente sabe que existe. Tem também os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, e tem os animais onívoros, que se alimentam tanto de vegetais quanto de proteínas, tá bom? Então, eles têm esses três grupos de alimentação dos mamíferos. Outra coisa interessante, né? O tronco dos mamíferos exibe uma costela acoplada ao externo. Por exemplo, eles têm, assim, normalmente, um tronco grande. Se você observar, por exemplo, nós somos do grupo dos mamíferos. Vocês sabiam disso? Que nós somos do grupo dos mamíferos? Porque nós nos alimentamos do leite materno, né? Do leite da mãe. Então, nós somos do grupo dos mamíferos. E aí você pergunta: tia, mas nós somos animais? Nós somos animais racionais.
Por quê? Porque nós pensamos, mas nós somos do grupo dos mamíferos, tá bom? Olha só, você vai encontrar mais informações sobre os mamíferos aqui na página 126, 127. Faça a leitura desse texto com muita atenção. Peça ajuda de um familiar, de um adulto. Passe o marca-texto onde você achar que deve e responda as páginas 128 até a 130. Tudo bem? É uma aula muito interessante, de muitas descobertas e você vai gostar muito, tá bom? Logo, logo eu voltarei com mais um vídeo de ciências, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.